Olá, vou comentar agora o artigo 25 da Lei Complementar 17. Veja bem, o Tribunal Pleno funcionará com a presença mínima da maioria absoluta de seus membros desimpedidos. Parágrafo único. O Tribunal Pleno será secretariado pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça. Tá. Esse parágrafo único não tem muita dificuldade, né? O que é o Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno é um grupo de 26 desembargadores, ou seja, o grupo formado por todos os membros do Tribunal de Justiça, todos os desembargadores, que é 26, de acordo com o artigo 428 da Lei Complementar 17. Beleza. Então, quando esses 26 desembargadores se reunirem em uma sala para votar algum julgamento de algum processo, é óbvio que tem que ter um secretário que vai ficar digitando lá o que cada desembargador falou, o que aconteceu na audiência e tudo mais. Esse secretário, lembre-se, é o secretário-geral do Tribunal de Justiça. Ok? Beleza. Tranquilo. O caput, ele está dizendo que para o Tribunal de Justiça para o Tribunal Pleno se reunir em uma sala para poder votar determinadas matérias em processos, é necessário que pelo menos a maioria absoluta esteja presente. Ou seja, pelo menos 14 desembargadores dos 26 estejam presentes, para que dessa forma seja possível o início dos trabalhos do Tribunal Pleno. Se não tiver 14 desembargadores, se tiver menos de 14, não pode nem iniciar a votação, não pode nem ser iniciada a sessão. A sessão tem que ser encerrada. Então imagine, o Tribunal Pleno tem 26 desembargadores, aí comparece na sessão apenas 13. O que vai acontecer? A sessão será remarcada porque não compareceram a maioria absoluta dos membros. Perceba que a lei foi clara ao dizer maioria absoluta e não maioria relativa. Tá bom? E o que vem a ser maioria absoluta, o que vem a ser maioria relativa? A maioria absoluta é exatamente a metade mais um de todos os membros do tribunal, independentemente de quantos vão comparecer na sessão. A maioria simples é simplesmente a maioria das pessoas que estão presentes na sessão. A maioria dos desembargadores que estão presentes na sessão. Eu coloquei aqui no nosso material 2 exemplos. Maioria absoluta é a metade mais um de todos os membros de um órgão colegiado, no caso do Tribunal Pleno, independentemente da quantidade de presentes à sessão. Exemplo, dos 26 membros do Tribunal Pleno, vou colocar aqui do TEJAN, compareceram à sessão apenas 15. Nesse caso, a maioria absoluta corresponde a 14 desembargadores. Então, perceba que, como compareceram 15 e a maioria absoluta é 14, então é possível sim iniciar a sessão e é possível sim colher os votos dos desembargadores em relação a cada um dos processos que estão sendo julgados. Tá? Agora, se tivesse comparecido aqui apenas 13 ou menos de 13, aí não poderia nem ser iniciada a sessão de julgamento, ok? Porque o artigo em comento, o artigo 25, caput diz que tem que ter maioria absoluta para ser iniciada a sessão do Tribunal Pleno. Tá? Aí eu coloquei aqui também um exemplo de maioria relativa, veja bem. Maioria relativa ou simples é a metade mais um dos presentes a uma sessão, independentemente do número total de membros do órgão colegiado. Veja bem o exemplo. Dos 26 membros do Tribunal Pleno, compareceram à sessão apenas 15. Nesse caso, a maioria relativa corresponde a 8 desembargadores. Deu para entender? Então, aqui, nesse exemplo, compareceram 15, né, e a maioria absoluta não tem nada a ver com esses 15. A maioria absoluta tem a ver com os 26, que é o total de membros, né, mesmo não estando presentes. Então, 26 dividido para 2, metade de 26 é 13. Mais 1, 14. Então, a maioria absoluta é 14. Então, a maioria absoluta do Tribunal Pleno sempre vai ser 14, independentemente de qualquer coisa. Tá?
A não ser que a lei mude a quantidade máxima de desembargadores, né? Enfim, e a maioria relativa vai depender da quantidade de desembargadores que estão presentes na sessão. Beleza, então, se alguns desembargadores faltar, aí a maioria vai diminuir também. Beleza? Ok, então espero que você tenha entendido. Não confunda a maioria absoluta com maioria relativa. Lembre-se que maioria relativa é a mesma coisa que maioria simples, tá? Beleza. Aí eu coloquei aqui um outro exemplo. O pleno do tribunal somente poderá iniciar a sessão se contar com pelo menos 14 desembargadores presentes, ou seja, metade de 26 mais 1. Né? Exemplo, dos 26 desembargadores compareceram apenas 10 à sessão de julgamento de 5 processos. Nesse caso, sequer poderá ser iniciado o julgamento porque deveriam comparecer 14 desembargadores, só compareceram 10. Aí não tem como ser iniciado o julgamento. Beleza? Bom, não tem muito o que se dizer sobre o artigo 25, não. No mais é isso. Fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.